Todos conhecem a história de como o bem vence o mal. Mas o que acontece depois da vitória? Para a maioria, a história termina. Mas para uma mulher, a derrota do bruxo São Cipriano foi apenas o começo de uma guerra muito maior. A seguir, o relato da santa que, ao vencer o maior campeão do inferno, se tornou o alvo principal de todo o seu exército. A vitória tem um som. Para os soldados, é o clamor das trombetas. Para os reis, o silêncio de um inimigo que se curva. Para Justina de Antioquia, a vitória teve o som de um guincho sobrenatural que rasgou o tecido da realidade e de um silêncio subsequente, um vácuo tão profundo e absoluto que parecia mais pesado que qualquer grito. Naquela noite, em seu humilde quarto, a presença do príncipe do inferno, a entidade de beleza e poder avassaladores que o mago Cipriano havia enviado para quebrar sua alma, se desfez como fumaça diante do simples poder de sua fé e do símbolo da cruz. Ela não sentiu triunfo, sentiu um esgotamento que vinha da alma, um frio que não era deste mundo, o frio deixado para trás por um olhar que continha a escuridão de milênios. Ela havia encarado o abismo, e o abismo a havia notado. Nos dias que se seguiram, uma paz estranha e frágil desceu sobre a vida de Justina. As tentações cessaram, os pesadelos desapareceram. O nome de Cipriano, antes um sussurro de medo que percorria a cidade, se tornou um eco distante. A vida voltou ao normal, ou quase. Justina percebeu que algo nela havia mudado para sempre. Ela se tornou um farol. Uma consequência que Cipriano, em sua arrogância, nunca previu. Ao focar o poder concentrado do inferno sobre uma única alma e falhar, ele não a destruiu, ele a marcou. A fé de Justina, antes uma chama quieta e pessoal, agora brilhava no plano espiritual com a intensidade de um sol, visível para todos que tinham olhos para ver. E isso atraiu atenção. A princípio, foram coisas pequenas, sombras nos becos de Antioquia que pareciam se contorcer e recuar quando ela passava. Mendigos cujos olhos brilhavam com uma luz não humana que desviavam o olhar. Ela sentia uma hostilidade silenciosa, emanando dos cantos escuros do mundo, dos lugares onde o profano se aninhava. Ela não era mais apenas uma cristã devota. Ela era um anátema, uma afronta viva às potências das trevas. O primeiro teste real veio um mês depois. Um jovem comerciante, conhecido por sua ambição desmedida, adoeceu subitamente. Uma febre que não cedia, acompanhada de delírios, onde ele blasfemava e falava em línguas estranhas. Sua família, sabendo da reputação de santidade de Justina, implorou por sua ajuda. Ao entrar no quarto do rapaz, Justina sentiu a mesma energia vil que sentira durante os ataques de Cipriano, mas em uma escala menor, mais crua. Ela percebeu que o rapaz não estava possuído, mas amaldiçoado. Alguém, um feiticeiro menor, talvez um dos discípulos abandonados de Cipriano, estava usando o rapaz como um peão para testar as defesas dela. Lutando contra o medo, Justina fez o que sabia. Ela orou. Mas sua oração não era mais a prece assustada de uma vítima, era uma ordem. Ela sentiu sua fé se projetar para fora dela como um escudo de luz e viu, com uma clareza aterrorizante, uma forma sombria e acovardada se desprender do corpo do doente e fugir pela janela. O rapaz se recuperou, mas Justina entendeu a terrível verdade. A guerra não havia acabado. Ela havia apenas mudado de campo de batalha. Ela não era mais a fortaleza sitiada. Ela era o território que o inimigo queria reconquistar a qualquer custo. Foi então que sua vingança começou. Não uma vingança por si mesma, pois em seu coração não havia espaço para o ódio. Era uma vingança pela ordem divina, uma cruzada contra a desordem que homens como Cipriano haviam semeado no mundo. Ela percebeu que se esconder e rezar não era mais uma opção.
Enquanto o conhecimento contido nos livros profanos existisse, enquanto houvesse homens dispostos a usá-lo, a paz nunca seria real. Ela precisava entender seu inimigo. Com a ajuda de um velho diácono da igreja, um homem chamado Eusébio, que possuía um conhecimento surpreendente sobre os cultos pagãos, Justina começou a investigar. Eles descobriram que Cipriano não era um feiticeiro solitário. Ele era o pináculo de uma vasta rede de seitas e cultos de mistério que infestavam o Império Romano. Eram adoradores de Hécate, a deusa da bruxaria, seguidores do culto de Mitra, cujos rituais sangrentos prometiam poder. E os mais antigos, os sussurradores de nomes babilônicos, demônios que antecediam a própria Roma. Para eles, a derrota de Cipriano não foi apenas uma falha. Foi um sacrilégio, uma humilhação que abalou as fundações de seu poder. E Justina, a causa dessa humilhação, tornou-se o alvo principal de todos eles. A informação que Eusébio trouxe era alarmante. O culto mais poderoso de Antioquia, os filhos da serpente de bronze, que se reuniam em segredo nas necrópolis da cidade, eram os discípulos mais diretos de Cipriano. E eles estavam planejando algo. Havia um aumento no número de desaparecimentos de crianças e animais, e um cheiro adocicado e doentio de incenso e sangue pairava sobre o cemitério da cidade durante a noite. Eusébio a advertiu para não se aproximar. Eram homens perigosos que haviam aprendido com o melhor. Mas Justina sabia que não tinha escolha. Ela não podia mais esperar que o mal viesse até ela. Ela precisava levá-lo à luz. Sua transformação de vítima a guerreira estava completa. Em uma noite sem lua, vestida com um manto escuro para não chamar a atenção, ela se dirigiu para a necrópole. Ela não levava armas, apenas o pequeno crucifixo de madeira em seu pescoço e uma fé que havia sido forjada no fogo do próprio inferno. Ela sabia que estava entrando na toca do leão, no coração da escuridão que seu antigo inimigo havia deixado para trás. A vingança de Justina não seria com a espada, mas com a luz. E ela estava prestes a descobrir o quão profundo e organizado era o mal que Cipriano havia nutrido, e o quão alto seria o preço para expô-lo. A cada passo que dava em direção aos túmulos silenciosos, ela sentia os olhares de estátuas antigas a seguindo, e ouvia sussurros no vento que prometiam um sofrimento que faria as tentações dos demônios parecerem um carinho. Mas ela não recuou. A santa estava caçando, e sua primeira presa seria o legado vivo de São Cipriano. A necrópole de Antioquia era uma cidade silenciosa, um labirinto de mausoléus e túmulos onde a aristocracia da cidade dormia seu sono de pedra. Mas naquela noite, o silêncio era uma fachada. Justina, movendo-se como uma sombra entre as criptas, sentia a energia profana que pulsava do centro do cemitério. Um batimento cardíaco doentio que seu novo e terrível sexto sentido podia perceber. Guiada por essa pulsação, ela encontrou a entrada para o templo subterrâneo dos Filhos da Serpente. Um mausoléu sem nome, cuja porta de pedra estava selada não com argamassa, mas com símbolos arcanos que brilhavam fracamente sob a luz das estrelas. Para um olhar comum, seriam apenas entalhes. Para Justina, que havia testemunhado a linguagem do inferno, eles eram guardiões, barreiras espirituais. Ela não tentou quebrar a porta. Em vez disso, ajoelhou-se diante dela e começou a orar, não uma prece de súplica, mas uma oração de autoridade, usando sua fé como um solvente contra a magia negra. Os símbolos começaram a fumegar, a se contorcer como se estivessem vivos e em agonia. E então, com um som de pedra se partindo, o selo se quebrou. A porta se abriu para uma escuridão que cheirava a terra úmida, incenso rançoso e medo. Descendo os degraus escorregadios, ela entrou em um salão vasto, iluminado por tochas de fogo verde. No centro,
Os membros do culto estavam reunidos em volta de um altar de basalto, entoando um cântico gutural. E sobre o altar, a causa dos desaparecimentos. Uma criança, amarrada e amordaçada, e uma jaula com animais apavorados. Eles não estavam adorando um demônio. Estavam tentando criar um homúnculo, um ser artificial de carne e espírito, usando as fórmulas mais perigosas dos escritos de Cipriano. O sumo sacerdote, um homem com o rosto pintado de branco e olhos fanáticos, ergueu uma adaga ritual. Naquele momento, Justina saiu das sombras. Em nome de Deus, parem! Sua voz ecoou pelo salão, clara e cheia de um poder que fez o cântico vacilar. Os cultistas se viraram, surpresos e depois furiosos. O sumo sacerdote riu. A ovelha cristã que fez o mestre tropeçar. Você ousa entrar em nosso santuário? Ele pode ter se acovardado, mas nós carregamos sua verdadeira força. Ele fez um gesto e a energia sombria do ritual se coalesceu e avançou contra ela, não como um demônio, mas como uma onda de puro pavor, projetada para paralisar a mente. Justina sentiu o impacto, a lembrança do terror que sentira em seu quarto, mas desta vez ela estava preparada. Ela não recuou. Ela se tornou um canal para sua fé, sentindo uma luz quente e protetora envolvê-la, desfazendo a onda de medo como o sol desfaz a névoa. A batalha que se seguiu foi uma guerra de vontades. Os cultistas lançavam maldições, palavras em línguas mortas que faziam as sombras dançar e o ar gelar. Justina respondia com versículos das Escrituras, cada palavra parecendo ter um peso físico, uma força que desfazia a feitiçaria. Ela não era uma maga, ela não controlava o poder, ela o personificava. Vendo que suas maldições eram inúteis, o sumo sacerdote, em desespero, pegou a adaga e avançou contra a criança no altar. Mas Justina foi mais rápida. Ela não o atacou. Ela se jogou na frente da criança, protegendo-a com seu próprio corpo, e encarou o sacerdote. Você pode me matar, disse ela, sua voz calma, mas não pode apagar a luz que ele acendeu em mim. Diante daquele ato de sacrifício puro, a fé corrompida do sacerdote se quebrou. A energia do ritual, sem um foco de maldade para guiá-la, entrou em colapso, explodindo em um vendaval de luz e sombras que jogou todos para trás e apagou as tochas. Na confusão, Justina libertou a criança e os animais e os guiou para fora da necrópole. Ela havia vencido, mas a um custo. Aquele confronto a ensinou que a rede de Cipriano era vasta e que ela não poderia lutar sozinha. Com Eusébio, ela começou a formar uma pequena célula de resistência dentro da comunidade cristã. Um grupo secreto que eles chamavam de os Vigilantes. Havia Timóteo, um ex-legionário romano convertido, cuja força e conhecimento tático eram inestimáveis. Havia Lídia, uma viúva rica que financiava suas operações e usava suas conexões sociais para reunir informações. E havia a própria Justina, o coração espiritual do grupo. Ela se tornou uma caçadora. Sua vingança tomou forma. Eles não esperavam mais o mal atacar. Eles o investigavam. A fama de Justina, a santa que quebrou o mago, se espalhou pelo submundo ocultista. E isso, paradoxalmente, a ajudou. Pessoas atormentadas por maldições, famílias assombradas, começaram a procurá-la em segredo. E cada caso resolvido era uma peça no quebra-cabeça, revelando a teia de aranha que Cipriano havia tecido sobre o império. A jornada a levou para além de Antioquia. Em Éfeso, ela confrontou um culto que usava espelhos encantados para roubar as almas de suas vítimas, uma técnica que ela reconheceu das descrições de Eusébio sobre as magias de ilusão de Cipriano. Em Corinto, ela ajudou a purificar uma casa assombrada por um espírito que havia sido ancorado ao local por um ritual de necromancia, a especialidade do mago. Cada confronto era uma lição.
Ela aprendia as táticas, as fraquezas, a lógica distorcida da magia de seu antigo inimigo. Ela se tornou uma especialista no mal que um dia quase a destruiu, mas a guerra constante cobrava seu preço. A jovem de fé serena havia se tornado uma mulher dura, com os olhos sempre alertas, o sono leve. A paz que ela um dia conheceu era agora uma memória distante. Ela vivia num estado de vigília perpétua, vendo a influência do adversário em todos os lugares. Sua vingança estava se tornando uma obsessão, uma que ameaçava consumir sua luz interior, da mesma forma que a magia havia consumido Cipriano. Foi durante uma investigação em Tarso que ela descobriu a verdadeira escala do plano do inimigo. Infiltrando-se em uma biblioteca secreta, ela encontrou um mapa estelar, um diagrama astrológico que não previa o futuro, mas que delineava um plano. Os cultos remanescentes, os fragmentos do Império de Cipriano estavam trabalhando juntos. Eles planejavam realizar um grande ritual durante as celebrações de Diocleciano em Antioquia, um evento que reuniria toda a cidade. O objetivo não era matar Justina, era algo muito pior. Eles pretendiam usar a energia da multidão e um artefato roubado, um prego que supostamente viera da crucificação, para corrompê-lo e criar um vácuo de fé, uma área morta onde o poder divino seria silenciado. E nesse silêncio, eles abririam um portão para invocar uma entidade que nem mesmo Cipriano, em toda a sua arrogância, ousara chamar. Justina gelou. Ela percebeu que todas as suas batalhas, até agora, haviam sido meras escaramuças. Ela estava lutando contra os soldados, mas agora ela via o plano do general. O legado de Cipriano não era apenas um punhado de cultos dispersos. Era uma conspiração organizada que visava dar o golpe final e mergulhar sua cidade inteira na noite eterna. E o dia do ritual estava a apenas uma semana de distância. A semana que antecedeu as celebrações de Diocleciano em Antioquia foi a mais longa da vida de Justina. A cidade fervilhava de energia, cheia de soldados, mercadores e peregrinos, todos alheios à guerra invisível que estava prestes a atingir seu clímax sob seus pés. Justina e seus vigilantes trabalharam sem descanso, reunindo as últimas peças do plano dos cultistas. Descobriram que o ritual aconteceria no hipódromo, durante o clímax dos jogos, usando a energia psíquica da multidão excitada como combustível. O prego sagrado corrompido seria o catalisador, e os sumos sacerdotes dos cultos remanescentes seriam o nexo, unindo suas forças para rasgar o véu. O plano de Justina era desesperado. Enquanto Timóteo e os outros criariam uma distração, ela, sozinha, teria que se infiltrar nas câmaras subterrâneas do hipódromo e confrontar os magos no auge de seu poder. Não havia como lutar fisicamente. Sua única arma era a mesma de sempre, sua fé. Na noite do ritual, o ar de Antioquia estava elétrico. O clamor de dezenas de milhares de pessoas no hipódromo era como um trovão. Justina, disfarçada, desceu aos túneis escuros sob a arena. O som da multidão foi substituído por um silêncio opressor e o zumbido de uma energia profana que fazia seus dentes doerem. Ela encontrou a câmara do ritual. Os 5 sumos sacerdotes, cada um representando uma tradição sombria que Cipriano havia dominado, estavam em um círculo ao redor de uma coluna de luz escura que pulsava em ritmo com o rugido da multidão acima. No centro da luz, flutuando, estava o prego, agora negro e retorcido, irradiando uma aura de desespero. Eles estavam no meio do encantamento. Justina sabia que não poderia interrompê-los pela força. Em vez disso, ela se posicionou na entrada da câmara e começou a rezar. Sua oração era um contraponto silencioso ao cântico gutural deles. Ela não pedia intervenção divina. Ela se tornava a intervenção. Ela canalizou toda a sua fé, toda a sua luz e a projetou na câmara, não como um ataque, mas como uma presença,
uma nota pura e cristalina na sinfonia dissonante deles. A luz escura vacilou. Os sacerdotes sentiram sua presença e intensificaram o ritual, direcionando parte de sua energia para ela. Justina foi atingida por uma onda de dor e blasfêmia. Viu imagens da queda de anjos, da morte de estrelas, do frio eterno do vazio. Sua mente gritou, mas sua alma permaneceu firme. Ela era a âncora da luz naquele mar de escuridão. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos sacerdotes, o mais jovem, um seguidor do culto de Mitra, vacilou. Em seu rosto, Justina viu não a maldade, mas a dúvida, o medo. Ele havia buscado poder, mas agora, diante da pureza da fé de Justina, ele via a natureza parasítica e consumidora de seus mestres. Em um momento crucial, quando os outros 4 canalizavam seu poder contra Justina, o jovem sacerdote quebrou o círculo. Ele direcionou sua própria energia não para Justina, mas para o prego amaldiçoado, gritando uma palavra de banimento de sua própria tradição. O efeito foi catastrófico. O ritual, desequilibrado, entrou em colapso. A coluna de luz negra implodiu, liberando uma onda de choque espiritual que jogou todos contra as paredes e fez o hipódromo inteiro tremer. O prego caiu no chão, voltando a ser um pedaço de ferro enferrujado. A conexão foi cortada. Acima, a multidão sentiu apenas um tremor de terra inexplicável. Abaixo, na escuridão, Justina estava exausta, ferida, mas vitoriosa. Os sacerdotes sobreviventes fugiram em pânico. A teia de Cipriano estava finalmente rompida. A paz que se seguiu foi real, mas breve. O caos do ritual frustrado chamou a atenção não apenas dos céus, mas também de Roma. As autoridades, já em alerta máximo durante as celebrações, investigaram o tremor no hipódromo. Encontraram a câmara, os símbolos, os vestígios da batalha espiritual. E os rumores sobre a Santa, que comandava um poder estranho que desbaratava os cultos pagãos, chegaram aos ouvidos do governador. Em um mundo que temia a magia, a fé de Justina era indistinguível de feitiçaria. A ironia foi a mais cruel de todas. Depois de passar anos sendo caçada por feiticeiros por ser uma santa, ela foi presa pelas leis dos homens por ser uma feiticeira. E na prisão escura de Antioquia, ela encontrou seu antigo inimigo, Cipriano, o homem cuja conversão ainda era uma lenda sussurrada. O agora bispo também havia sido preso, o alvo principal da perseguição de Diocleciano. O encontro deles não foi de ódio ou de triunfo, foi de um silêncio pesado, de um entendimento mútuo. Eles eram as duas faces da mesma moeda, ambos tocados pelo poder do invisível, ambos agora condenados pelo mundo visível. Sua fé, Cipriano sussurrou, sua voz agora a de um homem quebrado e humilde, é mais forte do que qualquer feitiço que eu já conheci. A redenção, respondeu Justina, é o maior milagre de todos. Eles foram levados juntos para o julgamento, não como bruxo e vítima, mas como irmão e irmã na fé que agora compartilhavam. Foram torturados, mas a dor do mundo físico não era nada comparada ao que ambos já haviam enfrentado. E, por fim, foram levados para a decapitação. A vingança de Justina estava completa. Não foi a destruição de seus inimigos. Foi a defesa tão feroz da luz que até a mais profunda das sombras, o próprio Cipriano, foi forçada a se curvar e a se converter diante dela. Ela não apenas o derrotou, ela o salvou, da única maneira que importava. Sua história e a dele se entrelaçaram para sempre. Um testamento eterno de que o poder do mal, por mais vasto que seja, sempre encontrará seu fim diante da coragem de uma única alma que se recusa a se apagar.